E aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos, ou de volta, ou pela primeira vez. Eu sou o professor Pinguim, e hoje estamos juntos para lidar com um problema que é sobre como modelar uma equação diferencial, na verdade como modelar um sistema de equações diferenciais, para lidar com um problema onde você tem dois tanques que têm misturas que estão recebendo líquido do meio externo, mandando líquido para o meio externo, eles estão trocando líquido entre si. E isso, a quantidade de soluto que você tem, ou a concentração que você tem em cada tanque, ela é modelada por um sistema de equações diferenciais. A ideia desse vídeo de hoje é a gente aprender a como montar o sistema de equações diferenciais, não estressando com a resolução de como fazer ele. A resolução e a montagem do modelo ficam muito grandes para um único vídeo, então eu decidi separar esse vídeo. Vou fazer o vídeo da modelagem hoje. O vídeo da resolução, eu admito que eu não planejei ainda uma data específica. Acredito que o Pinguim do Futuro cuide disso para mim algum dia. Sem mais delongas, bora lá? Vamos começar? Muito bem, vamos começar então esse nosso problema de equações diferenciais. Como de costume, vamos começar com o enunciado do problema. Dois tanques com volumes de 500 litros cada um deles estão cheios de soluções de água com açúcar de concentrações 3 gramas por litro e 7 gramas por litro, respectivamente. A princípio, ser água com açúcar é meio irrelevante para o problema. O importante é que você tenha um soluto, um solvente, e a modelagem vai ser igual. Poderia ser açúcar, tinta, sal, ácido, cachaça, qualquer coisa diluída. O primeiro tanque passa a receber do meio externo 4 litros por minuto de mistura de água com açúcar a concentração de 12 gramas por litro. E ao mesmo tempo, ele lança 10 litros por minuto da mistura no segundo tanque. Já o segundo tanque passa a receber do meio externo 6 litros por minuto de água pura, que é equivalente a dizer que você tem açúcar com 0 gramas por litro de concentração. E ao mesmo tempo ele lança 6 litros por minuto da mistura no segundo tanque e 10 litros por minuto dessa mistura para o meio externo. Determine o modelo de sistemas de equações diferenciais que calcule a quantidade de açúcar em cada tanque em função do tempo. Assuma que todas as misturas são homogêneas e ideais. Essa última observação sobre as misturas serem homogêneas e ideais, ela é importante porque no mundo real, quando você joga água com açúcar no alto de um tanque, não é instantâneo que a concentração toda do tanque e a uniforme vale a mesma coisa. Então, se você jogasse uma concentração mais alta em cima, embaixo a concentração ainda é menor. Para simplificar o modelo, a gente está presumindo que o tanque é mexido constantemente e que a concentração é uniforme em qualquer instante que a gente pegar. Para resolver esse exercício, a gente precisa saber algumas coisas. Primeira, que a taxa de crescimento de uma função é a derivada dessa mesma função. Se você tem qualquer função que representa uma grandeza, a derivada dessa função, que a gente pode usar qualquer uma das notações, ou da f de t ou f' de t, ela representa a taxa de crescimento ou a velocidade de crescimento dessa mesma grandeza. Vamos começar a resolver esse problema. Para resolver esse problema, a primeira coisa é, vamos fazer um modelo para isso e começar com um diagrama simplificado. Então vamos desenhar aqui nossos dois tanques. E como existem muitos dados para a gente colocar, eu vou usar um artifício aqui que eu acredito não ter usado antes nesse canal, que é, eu vou criar uma janela para outra dimensão aqui do meu lado. E enquanto a minha outra versão estiver lendo o enunciado, a gente vai colocando os dados aqui de pouco em pouco, conforme o outro pinguim for lendo. E aí, outro pinguim? E aí, outro pinguim? Tô feliz de estar aqui hoje. Obrigado por me chamar. Beleza, vamos trabalhar então. Vamos reler esse enunciado juntos aqui. Dois tanques com volume de 500 litros cada um deles estão cheios com soluções de água com açúcar de concentrações 3 gramas por litro e 7 gramas por litro, respectivamente. E se a gente tem 500 litros com 3 gramas por litro, então a gente tem, na verdade, 1.500 gramas de soluto dissolvido aqui. E aqui, como são 500 litros em 7 gramas por litro, a gente tem 3.500 gramas dissolvido aqui. Bom, continuando. O primeiro tanque passa a receber do meio externo 4 litros por minuto de uma mistura de água com açúcar a concentração de 12 gramas por litro. E ao mesmo tempo, ele lança 10 litros por minuto dessa mistura para o segundo tanque. Mesmo esquema. São 4 litros por minuto, entrando 12 gramas por litro. No total, entram 48 gramas por minuto aqui. 10 litros por minuto indo do tanque 1 para o tanque 2. Como o tanque tem 500 litros e vão 10, um total de 10 500 avos de tudo que está lá vai para outro tanque, incluindo o soluto. Então, 10 500 avos da quantidade que a gente tem no tanque 1 vai para o tanque 2. Já o segundo tanque passa a receber no meio externo 6 litros por minuto de água pura
e ao mesmo tempo lança 6 litros por minuto da mistura no segundo tanque e 10 litros por minuto dessa mistura para o meio externo. E agora olhando o tanque externo. Se entram 6 litros por minuto numa concentração de 0, oficialmente não entra nada absoluto aqui do meio externo. Como a gente está jogando 6 litros de um total de 500 do tanque 1 pro tanque 2, mesmo esquema do anterior. São 6.500 avos de tudo que está lá vai para outro tanque, incluindo do soluto. Então 6.500 avos da quantidade que a gente tinha no tanque 2 vai para o tanque 1. Além disso, 10 litros dos 500 são lançados no meio externo. Obrigado, pinguim da outra dimensão, vou dispensar os seus serviços. Tranquilo? Estou feliz de ajudar. Até a próxima. Para continuar a resolver. Nomeando Q1 de T e Q2 de T as quantidades de açúcar em cada tanque em função do tempo. As quantidades iniciais que a gente tinha lá no tempo igual a 0 são 1.500 gramas, 3.500 gramas. A gente já fez essa conta. Isso quer dizer que a quantidade no tanque 1 no tempo 0 vale 1.500 e a quantidade no tanque 2 no tempo 0 vale 3.500. Isso é importante, mas ainda não é o resultado final. A variação de açúcar em cada tanque que você tem, ele é dado pela derivada. E ao mesmo tempo, a variação que você tem de açúcar por tempo é tudo que vai entrar por tempo menos tudo que vai sair por tempo. Então, se a gente for pensar naquele nosso esquema que a gente fez, vamos pensar no primeiro tanque. Nesse tanque a gente tem que entra 48 gramas por minuto, entra também 6.500 avos de tudo que a gente tiver no tanque 2 e sai 10.500 avos do que a gente tem no tanque 1. Então, a derivada, que é essa variação, vai ser o que entra, que são aqueles 48, mais os 6.500 avos de tudo que tiver no tanque 2, menos os 10.500 avos do tanque 1 que vão sair. Já no segundo tanque, o que a gente tem vai ser a mesma ideia. A gente vai analisar o segundo tanque e ver que aqui no segundo tanque, do meio externo não está entrando nada, a gente não precisa escrever, mas se você quiser a questão, você pode colocar mais 0, não vai afetar o modelo. Mas tem entrado aqui, 10.500 avos do que está no Q1 e tem saído 6.500 avos que vai para o tanque 1 e outros 10.500 avos que vão para o meio externo. Então, nossa derivada, tudo que está entrando menos tudo que está saindo, vai ser dado por tudo que entra, 10.500 avos de Q1, menos o que sai, 6.500 avos de Q2 e 10.500 avos de Q2. Que a gente vai juntar depois numa só. A gente vai fazer isso na hora de apresentar o resultado final. Então vamos simplificar as expressões. Vou apresentar aqui, são só cópias dos dados que a gente tinha antes. Aqui o que a gente pode fazer para simplificar é, vamos deixar na ordem, primeiro tudo que tem Q1, depois tudo que tem Q2, depois as constantes. Então aqui para o primeiro vai ficar menos 10.500 avos de Q1, mais 6.500 avos de Q2, mais 48. Já no segundo aqui a gente tem menos 6.500 avos, menos 10.500 avos, a gente pode juntar isso como menos 16.500 avos. E está feito o nosso modelo. Podemos dar um destaque maior ainda, e encerrar por aqui. E é assim que a gente encerra esse exercício, a gente fez o modelo, não estou estressando nem um pouco ainda sobre como resolver, ia ficar muito grande esse vídeo, não ia valer a pena fazer isso para o nosso vídeo de toda semana, mas é uma coisa que Pinguim do Futuro pode fazer algum dia. Não acho que vai ser esse ano ainda, não vai ser em 2025. Se você estiver vendo isso no futuro, talvez já tenha até saído, dá uma olhada aí. Quero agradecer a todos vocês por terem me assistido até aqui e lembrar vocês que se vocês quiserem fazer algum comentário, fazer algum pedido, dar alguma sugestão, fazer uma crítica, às vezes eu mereço, fica à vontade para deixar um comentário embaixo, ou se vocês preferirem, estão passando aqui meus contatos diretos, para o canal ficar mais interativo, mas com a cara daquilo que vocês queiram ver. Muito obrigado por hoje, pessoal. Espero de verdade poder ver vocês no futuro. Até a próxima.